Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana de atividades remotas? Do dia 28 de setembro a 3 de outubro. Vamos começar com matemática. A conquista da matemática, página 42, certo? Vamos lá. Então, relembrando a atividade anterior que a gente estava trabalhando com a unidade de milhar, lembra? Então, continuamos. Escreva por extenso o número que aparece em destaque em cada informação a seguir. Então, a gente tem 3 frases. A. Ronaldo pagou R$1.000 por uma televisão nova. Qual que é a palavra em destaque? 1.000. Então, precisam escrever ali, né? B. O século XX terminou no ano de 2000. Então, o que está de destaque é o... Isso. C. A distância entre os Estados Unidos e o Brasil é maior que 7.000 quilômetros. Daí você escreve ali a palavra que está destacada, tá bom? Exercício número 2. Complete a sequência de números abaixo. 9.000, 8.000, que vem antes do 8.000. Daí depois 3.000, até chegar no 3. Compõe os números de acordo com os exemplos. Então, a gente tem ali, exemplo, uma unidade de milhar mais 9 centenas mais 8 dezenas mais 5 unidades. 1985, né? Daí, a gente tem ali 3 unidades de milhar, 6 centenas, 3 dezenas e 0 unidade. Vocês podem usar aquela tabelinha que a prof já mostrou pra vocês, ó. Essa aqui, dá pra fazer aqui. Daí vocês vão colocando lá, ó, por exemplo, esse exemplo aqui. Uma unidade de milhar, que eu vou colocar o número 1 aqui. 9 centenas, coloco 9 aqui. 8 dezenas, coloco 8 aqui. E 5 unidades. E daí você copia o número que vai dar aqui, certo? Com essa tabelinha fica bem fácil. Tem mais 4 ali. 3 unidades de milhar, mais 6 centenas, mais 3 dezenas, mais 0 unidade. 5 unidades de milhar, 2 centenas, 1 dezena e 9 unidades. 6 unidades de milhar, 4 centenas, 8 dezenas e 7 unidades. E por último, 9 unidades de milhar, 2 centenas, 0 dezena e 1 unidade. Número 4. Observe o exemplo. 3.562 é o número que tá ali, que é igual a 3.000 mais 500 mais 600 mais 2. Daí você vai juntar todos esses números. Eu fiz de um jeito aqui, ó, pra dar um... Também vocês podem usar a tabelinha, ó. Então, 3.552. Daí eu fiz aqui unidade de milhar, centena, dezena, unidade. Daí eu coloquei 3.000, 3... Não precisa colocar o zero, se não quiser, mas ele ajuda. 3 unidades de milhar, mais 5 centenas, mais 6 dezenas, mais 2 unidades. Daí junta tudo, dá esse número. Daí vocês vão fazer a mesma coisa com esses outros números aqui. 1.255, 9.268, 5.631, 6.908, tá bom? Próxima página, 43. Silvana está arrecadando itens para doação. Ela está organizando as caixas com 1.000 itens em cada uma, como mostra a figura ao lado. Então, tá vendo ali a Silvana? Ela tá arrumando uma caixa e tem mais outras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caixas. Ixi, já dei a resposta. Quantas caixas cheias Silvana já arrecadou? Daí vai colocar ali quantas. B. Ao todo, quantos itens há nas caixas que estão fechadas? Então, vai contar ali quantas, lembrando que cada caixa tem 1.000 itens. C. Quando ela terminar de encher a caixa, qual será o total de caixas completas? Vai juntar ali aquela caixa que ela tá fazendo com as que já estão ali. Você costuma fazer doações? Conte aos colegas qual tipo de doação você costuma fazer. Você doa para alguém? Então, aqui você vai escrever do ladinho ali se você faz algum tipo de doação,
Dá para doar roupa, brinquedo, material escolar, uniforme, dinheiro, comida. Daí escreva ali do lado se você já fez algum tipo de doação e para onde, quem que você ajudou. É legal ajudar as pessoas, né? Quando a gente ajuda, a gente ganha mais do que a pessoa que recebe, sabia? Então, continuando, exercício 6. No material dourado, cada peça representa uma quantidade, conforme mostrado a seguir. Então, ali a gente tem um cubo que equivale a 1000 unidades. Do lado, a gente tem um quadrado que equivale a 100 unidades. E ali a gente tem um retângulo que equivale a 10 unidades. E uma unidade, que é um quadradinho bem pequenininho. Sabendo disso, descubra o ano de nascimento de João, que está representado por peças do material dourado, e complete a frase. Então, ali a gente tem um cubo de 1000 e vai contar as centenas, somar com as dezenas e mais as unidades. João nasceu no ano de... Vai escrever ali. Pronto, só isso. Acabou a aula de matemática. Vamos à aula de português, que é bem facinho também, ó. Livro Conectados, página 41. Então, vamos lembrar da história da Serafina? Então, a Serafina, ela era uma menina que gostava muito de ler, que combinou com os personagens para se encontrar. Vamos fazer assim? Todo mundo vai ler a história de volta e daí depois vai responder essas questões. Vamos lá? 3. Quanto tempo fazia que Serafina não escrevia no diário? Então daí você vai ver lá no diário quando que ela parou de escrever e quando que ela começou a escrever. Daí escreve ali do lado. O que você observou para responder? Então daí aqui você vai responder. Troque ideia com o colega e conte a classe que vocês concluíram. Infelizmente, você vai ter que escrever. Então, como a gente não tem colega para trocar, na aula online a gente pode conversar sobre isso, mas escreva a sua resposta ali do ladinho, tá bom? Por que Serafina ficou esse tempo sem escrever no diário? Então, daí você vai ver lá o que tá escrito. Você conhece as histórias que Serafina citou no diário? Quais? Conte aos colegas e ao professor. Tem várias histórias lá, ela falou vários personagens, ela falou do Peter Pan, da Alice, e tem mais alguns, daí você relê lá, né? Releia esse trecho do diário. Já explico, às segundas, quartas e sextas resolvi passar com Alice, às terças, quintas e sábados com Peter Pan. Observe o sinal de pontuação destacado, você sabe como se chama? Qual é a função dele nesse trecho? Tá vendo? O que tá destacado é o que tá de amarelinho ali, tá bom? Daí você escreve o que você acha, o que você sabe. 5. Qual é a intenção de uma pessoa ao registrar os acontecimentos do seu dia a dia? O que você acha? Escreva ali do ladinho. Você já fez anotações em um diário? Como foi? O que anotou? Então, aqui é uma resposta que cada um vai dar. Escreva com uma letra bem bonitinha. Eu sei que é ruim escrever no livro assim, né? Mas daí, se você quiser, pode até fazer uma linha bem fraquinha para ficar bom. Bom, acabou. Só isso hoje. Olha que beleza. E agora, aula de história, página 72. Vamos ler juntos? Então, a prof vai lendo e explicando e vocês vão lendo junto, tá bom? Pra gente treinar a leitura. Cidades do passado e do presente. No passado, as cidades brasileiras não eram como são hoje. Na maioria delas, moravam poucas pessoas, pois até o século XIX, que é de 1801 a 1900, as atividades econômicas eram concentradas nas áreas rurais. O Brasil era essencialmente agrícola. Então, aqui ele está querendo dizer que as cidades de antigamente não eram como são agora, porque eram um pouco desenvolvidas, eram mais rurais. O trabalho era agrícola, né? Com muitas fazendas, sítios. Em diferentes momentos e por diferentes motivos, algumas cidades cresceram e se tornaram grandes centros urbanos. Esse processo é chamado de urbanização.
Então, quando uma cidade deixa de ser rural, ela se torna urbana. Então, daí tem mais lojas, bancos, fábricas, comércio, né? Entre os motivos que contribuíram para o crescimento das cidades está a industrialização, ocorrida principalmente no início do século XX, 1901 a 2000. Então, no século XX, o Brasil teve um boom, né? Deixou de ser um país essencialmente agrícola para ter grandes capitais, grandes metrópoles, né? Grandes cidades. Com a urbanização, as cidades passaram a oferecer opções de trabalho, bens e serviços. Isso atraiu e continua a atrair muitos habitantes. Vamos ver ali, ó, tem uma foto da orla de Copacabana em 1920. Olha como que era. Nossa, não tinha nem prédio, não tinha nem casa. E depois ali colorida em 2004. Olha a diferença, gente. Nossa, muitos prédios, né? Nossa, só tem prédio daí. Nem todas as cidades do passado tiveram grande crescimento. Algumas cresceram poucas e outras a população até diminuiu. A população da cidade baiana de Maetinga, por exemplo, diminuiu muito nas primeiras décadas desse século. Vamos ler, ao centro do município de Maetinga, na Bahia, em 2009. Nossa, não tem quase nada, né? Pelo menos nessa parte. Poucos prédios, nenhum prédio no caso, tem um sobrado ali, e olhe lá. Página 73. Um pouco mais sobre viver entre os muros de condomínio. Nas cidades grandes é comum encontrarmos moradias em condomínios. Quem mora em condomínio fechado geralmente deseja mais segurança e espaços para lazer. Nele, o acesso de não moradores é controlado. Nos condomínios, cada família tem sua casa e seu espaço. Entretanto, há muitas áreas comuns e elas devem ser cuidadas e respeitadas por todos. E ali a gente tem uma foto de umas crianças. Crianças brincam de bola na quadra de um condomínio em São Caetano do Sul, São Paulo, 2016. Os moradores de um condomínio participam das decisões e são responsáveis pelo que acontece nas áreas comuns. Uma pessoa escolhida entre os moradores para administrar o condomínio. Essa pessoa é o síndico. Ele gerencia as contas, mas as decisões são tomadas em conjunto pelos moradores. Em alguns casos, são empresas especializadas em administração predial que exercem a função de síndico. Glossário. Glossário é tipo um dicionário. Condomínio fechado. Conjunto de habitações que ocupam o mesmo espaço delimitado. Geralmente é cercado e o acesso a eles é controlado. Síndico. Em condomínio residencial, pessoa que cuida da administração, geralmente um morador eleito pelos demais. Então, é isso. Hoje em dia, a gente tem muitos condomínios, né? E as pessoas moram em condomínios porque elas querem segurança, querem deixar o filho solto, geralmente famílias, né? Deixar o filho sem se preocupar que ele tá na rua e que pode se perder. Todos os condomínios têm segurança, né? Tem uma entrada, não pode entrar todo mundo, só entra quem é convidado, quem tá autorizado. Alguns condomínios nem entra convidado, só entra morador mesmo. Isso aí dá uma segurança para as pessoas que moram, né? As crianças podem ficar zanzando na rua, na área do condomínio. Geralmente tem parquinho, tem um lugar para jogar bola, um lugar para fazer uma caminhada, né? Às vezes eles têm essas coisas. Daí assim, e as pessoas têm que conviver, né? Daí para conviver tem que ter regras. Quem dita as regras é o regulamento do condomínio, que é aprovado por todos os moradores. E quem administra tudo isso é o síndico. Administra alguns conflitos, ele organiza as contas, né? Porque o condomínio tem muitas contas, né? Então, daí ele que organiza tudo. E o síndico, ele tem que ser um morador do condomínio e ser eleito pelos proprietários. Ou então eles contratam uma empresa que cuida do condomínio, né? Mas daí já é mais caro também. Então, assim, a maioria dos condomínios é um síndico que administra, né?
Mas às vezes tem uns condomínios que brigam tanto que não dá para ser o síndico, tem que ser uma empresa mesmo, tá bom? Então a lição era essa. Eu quero que vocês observem quem mora em condomínio. Vocês conhecem alguém que mora no condomínio? Então fiquem pensando nisso e observem, tá bom? Um beijo e até quinta na nossa correção. Tchau!